Estamos na Tua presença santa, Senhor. Na verdade, saímos do nosso lar para prestar um culto de louvor e adoração ao Teu santo nome. E nos colocamos, Senhor, nesse momento, Senhor, à Tua disposição, porque nós queremos ouvir a Tua palavra, nós queremos ouvir a Tua voz. Senhor, fala conosco. Nossa vida é uma vida vazia se nós não tivermos a Tua voz. Para que nessa manhã, Senhor, a Tua voz seja ouvida, Senhor, que a Tua voz seja, Senhor, não simplesmente notada, mas que ela seja ouvida. Que os nossos caminhos sejam mudados, Senhor, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. No nome de Jesus nós oramos e no nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Amém. Ainda em pés, meus irmãos, Jeremias, capítulo 8. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Glórias. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Capítulo 8, do versículo 4 até o versículo 7. Amém. Aleluia. O nosso horário já está um pouquinho avançado. Mas eu gostaria de pedir para vocês que vocês me permitam entregar tudo aquilo que o Senhor depositou no meu coração. Tenho certeza que hoje é um dia realmente de mudança, de cura para as nossas vidas. Quero pedir perdão para o irmão Sebastião, nós gostaríamos de escutar uma saudação pelo amado, mas eu sei que o irmão vai estar conosco aqui durante mais alguns dias, para nossa alegria. Jeremias no capítulo 8, do versículo 4 até o versículo 7, e diz assim: diz-lhes mais: assim diz o Senhor: cairão os homens e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Retém o engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola e o grou e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Amém? Podeis nos assentar. Tirei todo o dia de ontem, acordei cedo, e tirei todo o dia para ficar na presença do Senhor. Kátia tinha uma reunião com as irmãs, com as moças, e eu tive a liberdade de ser o rei da minha casa. Então, como é um momento único às vezes, porque eu e a Kátia quase que todo o tempo estamos juntos, mas eu resolvi ficar na presença do Senhor, e o resultado do que eu senti com o Senhor está aqui. Eu fiz questão de colocar isso num papel e escrever cada detalhe conforme o Espírito Santo do Senhor ia colocando no meu ouvido. E eu sei que essa palavra não veio por um acaso. Desde o começo desse culto nós temos ouvido a voz do Senhor dizendo que nós devemos considerar os nossos caminhos, mas também nós escutamos o Senhor dizer que o dia é hoje. Então, se você crê, o teu dia é hoje. A bênção da sua vida é agora. Jeremias era um profeta que tinha uma palavra muito severa, apesar de ser um homem muito sensível. Era um homem que escutava a voz do Senhor, era um homem que derramava suas lágrimas, era um homem que era conhecido como o profeta chorão. E eu tenho escutado algumas piadas a respeito disso. Tive esses dias com o pastor Anderson, e ele foi me apresentar para um outro pastor. Ele falou: esse aqui é o pastor Maurício Jeremias. E daí eu falei: você está brincando, rapaz? Ele falou: não, realmente tem o coração na obra de Deus, mas chora demais. E como é bom a gente desmanchar na presença do Senhor, porque pelo menos a gente sabe para onde que está indo as nossas lágrimas. O pior é quando a gente chora e não tem um consolador, daí o problema é sério. Mas Jeremias estava recebendo algumas mensagens, e eram mensagens duras, e eram mensagens realmente severas. Não eram mensagens de paz, não eram mensagens animadoras, muito pelo contrário, eram mensagens de correção, eram mensagens de exortação. Mas o que ele fez foi ser fiel à palavra, ao Deus da palavra. Ele nunca deixou com que as coisas que ele recebia do Senhor ficassem guardadas simplesmente com ele. E eu tenho assumido um compromisso com Deus nesses últimos dias. E confesso a vocês que não tem sido fraco, não tem sido fácil. Porque em alguns lugares que eu tenho tido a oportunidade de pregar a palavra do Senhor, a única coisa que o Senhor está colocando no meu coração é exortação. Porque o dia do Senhor é agora. O momento maior da igreja é hoje, não é amanhã, é agora.
Nós precisamos estar com as nossas vestes limpas no dia de hoje. Não adianta a gente ficar pensando no futuro. Nós precisamos estar com o nosso presente acertado diante do Senhor. E eu comecei a pensar nessa palavra ontem, orar, e estava realmente num momento tremendo com Deus durante o dia. E eu comecei a me lembrar que eu tive um amigo há muitos anos atrás, da Igreja Batista, tinha terminado o seminário, junto com o seminário tinha terminado também o curso de medicina, e estava com o seu coração exuberante, porque em poucos dias ele não somente estaria se casando, mas ele estava indo junto com a sua esposa para o campo missionário. E era um desejo que ele tinha tido no seu coração há muitos anos. Então, de repente, parecia que o melhor da sua vida estava se cumprindo. Ele estava no momento em que realmente o auge estava chegando. Então, os desejos da sua vida, o desejo do seu coração estavam se cumprindo. Mas, de repente, nós recebemos uma notícia, e foi uma notícia que praticamente abalou a cidade de Curitiba. Foi uma notícia muito séria, porque esse rapaz morreu acidentado no quintal da sua casa, um dia antes do seu casamento. Então todo mundo ficou realmente com um monte de questionamento. Deus, por quê? Para quê? Como? A família ficou não desesperada, mas é claro que sentiram a perca do filho, que tinha uma promessa tão grande, tinha um paraíso, ou melhor, tinha um horizonte muito grande a se cumprir a partir daquele momento. E de repente ontem, enquanto eu estava pensando, Deus estava comunicando ao meu coração: assim está a história e a situação da igreja no dia de hoje. Eu tenho um horizonte tão grande, eu tenho algo tão maravilhoso para que eles possam cumprir, mas eles estão completamente desapercebidos que num segundo tudo isso pode se acabar. Existe uma situação que nós estamos praticamente que adormecidos, e pela graça do Senhor Jesus Cristo hoje nós vamos ser despertados, nós vamos sair dessa casa com a certeza de que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Recebi na terça-feira uma notícia também que me deixou um pouco triste. Mas eu tenho um tio meu que já tinha uma certa idade, já faziam praticamente uns 8 anos que ele era viúvo. E quando a minha tia morreu o corpo. Mas ele tinha o seu coração guardado com a sua esposa e resolveu que não se casaria mais. Mas com o tempo, com esse período, ele começou a sofrer demais pelas necessidades que tinha, pela idade já que tinha. E aconteceu que num certo dia ele foi num culto e conheceu uma viúva praticamente da mesma idade que ele. Então os seus olhos se abriram e ele falou assim: puxa vida, agora eu vou me casar. Mudou a ideia, enterrou a tia Nair e agora vamos casar, está tudo certo. Depois de 8 anos ele conseguiu enterrar a esposa. Casou-se. Todos nós ficamos felizes, porque na verdade a necessidade que ele tinha não era uma necessidade afetiva, mas era uma necessidade de companheirismo, já pela idade que ele tinha. E também a da sua esposa. Mas na terça-feira me ligaram e me passaram um e-mail, na realidade, dizendo o seguinte: olha, o tio faleceu. E no meu coração eu fiquei um pouco entristecido, porque agora ele estava entrando numa fase que seria proveitosa para ele. Ele teria alguns dias para desfrutar um pouco mais aqui. Mas já no mesmo momento que eu me entristeci, eu me alegrei, porque como é bom quando alguém morre na presença do Senhor. E eu tenho certeza que agora ele está num lugar completamente melhor do que o lugar que nós estamos. Mas a verdade é essa: por tantas vezes nós pensamos que nós estamos no melhor e de repente acontece alguma coisa que tira a nossa estrutura. Por tantas vezes nós estamos participando e comendo do bom e tendo do melhor, temos uma boa profissão, temos um bom trabalho, temos tantas coisas boas e de repente acabam-se essas coisas, de repente as coisas vêm e parece que nos pegam de surpresa. Mas deixa eu te colocar bem claro na sua cabeça que Deus, ele não permite com que o seu povo seja pego despreparado ou de surpresa. Deus, ele avisa porque ele ama, ele cuida daqueles que são seus. O que tem me preocupado é que hoje em dia nós estamos vivendo um evangelho do interior. E escutem bem, a morte do meu tio foi interessante, porque ele estava se tratando de um câncer de pele. Descobriram que ele estava com câncer de pele, começou o tratamento, mas a morte dele, agora que saiu a autópsia, o exame, lá, o laudo médico da morte, foram ver que ele tinha câncer em vários órgãos internos e que nunca foi diagnosticado. Ou seja, estavam tratando da aparência, não estavam tratando daquilo que realmente era a causa. Não sei se o médico talvez tenha visto o problema, tenha visto que não existia nenhuma forma de se tratar, uma forma de cuidar, mas na verdade para a família foi uma surpresa. Foi uma surpresa porque no melhor ele acabou morrendo. E hoje parece que a igreja está passando por esse momento. Nós estamos vivendo um evangelho do interior.